Fala, meu povo! Sejam muito bem-vindos a mais um Mafra Talks, a mais uma livezinha aqui no Instagram. Galera que está ouvindo agora pelo Spotify, galera que vem chegando na live do Instagram, bom dia a todos. Se você está ouvindo em outro momento, boa tarde ou boa noite. E vamos que vamos para desabafar aqui com vocês e passar algumas das estratégias que eu usaria, tá? Que eu faria se tivesse começando hoje do zero, do completo zero no digital, ok? É interessante que quando a gente olha para trás e reflete, a gente chega à conclusão que muita coisa a gente poderia o quê? Economizar tempo, né? Se a gente já soubesse. Mas a verdade é que é um paradoxo, né? Porque a gente só sabe porque a gente vivenciou. Boa tarde, Diogo. A gente só sabe porque a gente vivenciou e faz parte dessa caminhada um constante aprendizado para ir otimizando, para ir melhorando, para ir tendo mais e mais, cada vez mais estratégia. Boa tarde, dona Ana. Ainda não fiz as mudanças que você sugeriu, hein, dona Ana? Mas em breve. Então, para dizer o que para vocês? O que eu faria se hoje eu estivesse começando do zero nesse canal digital, tá? Porque muitas vezes a gente olha o canal, o digital como fim. E na verdade ele é só isso, ele é só um canal que dá para usar para exponenciar a sua mensagem, para exponenciar seus resultados, para exponenciar a sua presença no digital. E, enfim, e conseguir as suas metas, né? Bora, dona Beatriz, você está me ouvindo da sala e ouvindo na live. Mas para dizer o seguinte para vocês, tem muito aquela frase, né, que é muito clichê do tipo, o digital mudou minha vida. Mas é verdade no meu caso, tá? Eu posso dizer que é completamente real que o digital tenha mudado a minha vida, porque foi o canal que exponenciou meus resultados, foi onde eu me encontrei, tá? É isso, deve fazer quantos sentires. Eu ainda tenho algumas perguntas, Ana, que eu não sei se eu entendi bem a lógica e a proposta, mas a gente fala sobre isso. E como é que foi no meu caso? Então, para quem não me conhece, eu venho de uma região que é o interior de Minas Gerais, tá? E lá, eu até estava desembolando bem, por assim dizer. Saindo do interior de Minas Gerais, indo para a capital, que é Belo Horizonte, e conseguindo até, de certa forma, desembolar. Ter resultados, comecei numa grande multinacional. E eu fui percebendo que eu não queria seguir a manada, que eu queria fazer algo diferente, que eu queria ter resultados, que eu queria ter resultados exponenciais, um estilo de vida rico, próspero, com liberdade geográfica, financeira, uma série de coisas. E foi aí que eu tomei a decisão de ir para fora do Brasil, experienciar, né? Muita gente, muitos conterrâneos meus que estão em Portugal, eu também já vivi na Alemanha, já vivi em outros lugares, e a maior parte deles veio em busca de segurança. Eu posso dizer que eu nunca tive problema com segurança. Graças a Deus, nunca passei por nada por aí além. Inclusive, eu fui ser assaltado, foi no Porto. Eu nunca fui assaltado no Brasil, nem presenciei 1 ou 2 assaltos em 20 anos no Brasil. Mas aqui em Portugal eu fui assaltado. Essa aqui que é engraçado. Foi assaltado não, foi um furto, né? Eu não estava no carro, quebraram o vidro e roubaram minhas coisas. Enfim, para dizer o quê? Eu vim em busca de sair da minha caverna, sair da minha bolha, em busca de novas perspectivas, conhecer novas culturas, vivenciar novas experiências, e realmente alcancei isso, conheci novas culturas, vivenciei novas experiências, não paro de vivenciar, estou sempre a progredir nessa parte, e fui percebendo que eu precisava fazer algo disruptivo, eu precisava ter algum tipo de resultado além da média. E aí que entra o digital, porque quando eu conheci a primeira pessoa com resultados relevantes, eu já tinha de referência um primo, que é o empreendedor, grande referência para mim, o Conrado, e ele fazia muita coisa no digital na época foi entre 2012 e 2020, foi quando ele mais teve coisas aí no digital. Hoje ele trabalha mais com investimento mesmo, imobiliário, em ações e tudo mais. Mas ele andou fazendo muitas coisas no digital. E eu tinha essa referência dele, de como alguém que também saiu do nada e teve muito resultado graças ao canal digital. Então isso já estava na minha cabeça. Eu lembro, gente, de ir para a biblioteca. Eu lembro de ir para a biblioteca da faculdade, da Universidade da Bahia Interior, enquanto estava todo mundo estudando contabilidade, operações, o que é que seja, que era matéria da faculdade, eu estava constantemente estudando sobre marketing digital, sobre empreendedorismo digital. Eu estudei muito isso. Antes de ter o primeiro resultado, antes de ter uma primeira venda, eu já estudava há 4 anos o digital. Hoje tem 4 anos que eu empreendo no digital e 6 anos que eu trabalho com digital.
Mas já tinha 4 anos que eu estudava sobre o digital, porque na época era mato. Então você imagina, eu comecei a estudar sobre o digital quando eu tinha 15, 16 anos, que eu vendi meus primeiros e-books, assim, tipo... Quando eu falo a primeira venda concreta 4 anos depois, é de um projeto meu. Essa venda de e-book foi mais tipo, pegar um projeto de outra pessoa, me tornar afiliado e vender no passa-palavra, no boca a boca. Então nem é grande referência, nem conto como primeira venda. Mas para dizer o quê? Eu já estava exposto a esse mercado digital desde os meus 16 anos. Eu fui ter o primeiro trabalho com 20 e depois eu fui empreender com 22. Ou seja, desde que eu tenho contato com esse ecossistema, já se vão 12 anos, 10 a 12 anos que eu tenho contato, tá? Que eu empreendo 4 e que eu trabalho 6. Tudo isso para dizer o quê? O que eu faria de diferente hoje se eu estivesse começando no digital e que talvez na altura eu não tinha essa perspicácia porque eu não tinha essa experiência. O primeiro passo que eu daria no digital era entender que não é uma brincadeira e que não é o fim, é um meio. O que eu quero dizer com isso? Que é apenas o canal. O digital é apenas o canal. Então, o primeiro fator que eu teria muito claro para mim nesse início de jornada é que o digital é um canal. Boa tarde, Sérgio. O Sérgio bombou aqui ontem, a gente fez aí uma mentoria ao vivo. Então, o digital é um canal, tá? O digital sendo um canal, eu entenderia, ok, o que eu devo exponenciar através desse canal? Eu devo usar esse canal para quê? E aí vem o segundo ponto do que eu faria como segunda estratégia. Eu escolheria um serviço para vender através do canal digital. Eu não escolheria um produto. Por quê? Vou explicar para vocês. Quando a gente está começando, a gente não tem muito fluxo de caixa, a gente não tem muita capacidade de investimento, a gente não tem muito tudo. Na verdade, falta tudo, né? Falta dinheiro, falta oportunidade, falta prova social, falta autoridade, falta tudo. Então, eu escolheria um serviço para me aperfeiçoar. Começaria pelo YouTube a estudar esse serviço. Então vamos supor que fosse gestão de tráfego. Começaria as aulas gratuitas do Pedro Sobral, as aulas gratuitas do Thiago Tesma, começaria a estudar sobre tráfego. E gente, pasmem, a verdade é que tem muita informação. Só que por que é tão relevante um curso digital na vida das pessoas? Porque ele é informação organizada, ele é informação mastigada. Enquanto no YouTube, no Google, muitas vezes está espalhado. E a gente não sabe priorizar, a gente não sabe organizar, a gente não sabe ir de um ponto A a um ponto B. Sabendo disso, o que eu faria? Só para explicar para vocês. Então eu estudaria o máximo possível gratuitamente sobre gestão de tráfego, por exemplo. Eu falo gestão de tráfego, malta, mas poderia ser qualquer coisa. Poderia ser design, poderia ser redes sociais, poderia ser gestão de tráfego, poderia ser copy, poderia ser edição de vídeo, qualquer coisa. Eu escolheria um escopo de serviço que mais tivesse a ver comigo. Então vamos supor que eu escolhi gestão de tráfego, como eu ia dizendo, e me aperfeiçoei nisso. Estou estudando sobre isso, estou aprendendo sobre isso. Segundo passo que eu daria, eu escolheria 5 pessoas do meu convívio, da minha rede de network, contato de contato, quem é que seja. Eu escolheria 5 pessoas para falar assim, ó, vamos supor, a pessoa tem um café, a pessoa tem uma lojinha online, a pessoa tem o que seja. Eu falaria assim, vamos supor que, ó, Mafalda, seguinte, eu sei que você tem uma loja online, eu tenho estudado muito sobre gestão de tráfego e eu quero te propor aqui uma coisa. Durante 3 meses eu vou dar o meu melhor para ajudar a sua loja a ter resultado através da gestão de tráfego. Eu vou te oferecer esse serviço gratuitamente porque eu ainda estou construindo experiência e portfólio, tá? E a única coisa que eu preciso é que você disponibilize uma verba para ser investido. Coisa de 10 euros por dia, por exemplo, para eu poder investir e trazer resultado para você. Pode ser, se for uma pessoa com certo nível de consciência, a pessoa vai falar assim, bora testar. E aí você vai ter o primeiro, aí você pode replicar isso com o segundo. Os 5 primeiros você ofereceu o seu serviço durante 3 meses gratuitamente. Para quê? Construir prova social. Começar a construir prova social. Tá? A partir do momento que você começou a oferecer gratuitamente, começou a prestar esse serviço, começou a ter algum resultado, o que você vai fazer? Você vai fazer o segundo passo, que é uma coisa que muita gente não faz. Você vai organizar essa informação. O que eu quero dizer com isso? Então vamos supor que eu servi lá a 5, 10 pessoas gratuitamente e comecei a gerar prova social. O que eu vou pedir, uma vez que eles não estão me pagando, isso vai ser mais forte, né? Eu vou falar assim, fulana, Mafalda, que foi o exemplo. Olha, eu te ofereço mais 1 mês gratuitamente, tá?
dos 3 meses, eu tô vendo que você está tendo resultado, tô vendo que você está gostando do serviço, me confirma se está realmente gostando. Ela vai falar assim, sim, realmente está dando resultado e tudo mais. Se no início você não estiver dando resultado, você vai precisar colocar um pouco mais de volume. Então você vai ter que servir mais pessoas, você vai ter que intensificar seus estudos e ir aprendendo e melhorando. Aí você pegou na Mafalda e falou, olha, eu vou te oferecer mais um mês, eu só quero uma coisa em troca, eu quero que você faça um vídeo endossando o meu trabalho. Pode ser? Pronto, a Mafalda vai lá e grava um vídeo endossando o meu trabalho. Eu vou pegar nessa informação, eu vou replicar isso com as 5 pessoas que eu estou servindo de graça. E aí vocês já perceberam que não foi bem de graça, porque eu já estou recolhendo prova social delas. Tá? Com essa prova social, eu iria para o mercado iniciar uma captação. O que eu quero dizer com isso? A partir do momento que eu gerei alguns resultados, eu vou em pessoas que são conectadas com essas pessoas que estão tendo bons resultados ou não, e vou começar a abordar e mostrar o que eu estou fazendo em outros negócios. E aí eu vou dar um segundo passo, tá? E aí vocês podem optar qual que é a prioridade. Por exemplo, já ganhou liberdade com a Mafalda? Já tem, como se diz assim, ela já te mandou um endosso e tudo mais, você fala assim, Mafalda, olha, eu queria te pedir mais um favor se não for muito abuso. E não vai ser porque você já vai estar trabalhando há 3 meses ou 4 de forma gratuita. Eu gostaria que você me dissesse de 3 a 5 nomes de pessoas que poderiam se beneficiar, pessoas do seu círculo, que também tem lojas online ou outros tipos de negócio, e que você acredita que poderiam se beneficiar com a gestão de tráfego. Pessoal, não sei se vocês estão reparando, mas eu estou falando de gestão de tráfego como exemplo, mas poderia ser qualquer serviço. Você fez um serviço de design, a pessoa gostou. Você fez um serviço de redes sociais, você fez um serviço de edição, a pessoa gostou. Você endossa, pede para ela endossar e pede para ela te referenciar alguns nomes, tá? Que você possa entrar em contato e oferecer o seu serviço. Então, eu vou recapitular o que eu faria. Primeiro ponto, escolheria um serviço. Não um produto, porque um produto você precisa pagar upfront, você precisa fazer estoque, você precisa construir loja, uma série de coisas. Escolheria um serviço, me aperfeiçoaria nesse serviço, estudaria o máximo possível de conteúdo gratuito. Iria para o mercado, 5 pessoas que eu conheço, que eu sei que eu posso trabalhar para elas e gerar resultado para elas, ofereceria de graça os 3 primeiros meses. No momento que começasse a gerar resultado, pediria endosso dessas pessoas, né, fazer um vídeo, depoimento e tudo mais, e pediria 3 nomes, 3 contatos que elas pudessem me passar, que elas acreditassem que poderiam se beneficiar com o meu trabalho. Entraria em contato com essas pessoas a fim de fechar esses novos clientes. Vocês perceberam que vocês atenderam 5 pessoas, nessa lógica que eu estou te apresentando. Você atendeu 5 pessoas, você tem mais 3 nomes de cada um, já são 15 pessoas para se contactar, e você já tem 5 depoimentos. Ou seja, você tem 5 depoimentos e 15 leads quentes para contactar. Desses 15 leads quentes, vamos supor que você feche outros 5. Pronto, você já tem os seus primeiros 10 clientes, porque você vai atender esse cobrando e você vai dizer para esse daqui, olha, agora que já passou 3 a 4 meses e você tem resultado constante e consistente, né? Eu proponho, tá, a gente definir um valor pelo trabalho. Muitas vezes vai partir até da própria pessoa, porque ela está tendo resultado, ela se sente incomodada de não estar te pagando por isso. Vocês entenderam a lógica? E assim você vai fazer os seus primeiros 10 clientes. 10 clientes. E aí você já é alguém que recebe mais do que um salário mínimo. Bem mais do que um salário mínimo português ou brasileiro, quer que seja. Vocês entenderam a lógica? Eu estou falando de você enquanto freelancer ainda. Eu não estou falando de você construindo um negócio. Então, escolher um serviço ou produto, né? Preferencialmente serviço. Validou esse serviço. Aprendeu sobre isso. Fechou os primeiros clientes. Pediu, tamo junto, Ana. Pediu prova social, pediu feedback. Ok? Angariou mais clientes e agora você já tem a roda girando. Olha o quão fácil é fazer a roda girar. Ô João, mas então onde que falha a coisa aqui? Porque do jeito que você está falando é muito fácil. Falha em alguns pontos. Você pode ter cliente que você não vai ter facilidade em trazer resultado. Pode ter cliente que não está alinhado com seus valores. Pode ter cliente que não tem reciprocidade, não vai te passar o feedback que você precisa para você usar. Que não vai te passar a referenciação e está tudo bem. Você só precisa chegar a mais pessoas e usar a mesma lógica. E aí a gente chega um momento onde você tem cerca de 10 clientes, tá? Esses 10 clientes te pagam em média, porque você ainda é um freelancer iniciante, em Portugal te pagam em média 300 euros cada um. Você já está fazendo quase 3 mil euros. Você já está fazendo 3 mil euros. O salário mínimo em Portugal é 900. Pouco menos que isso. Vocês entenderam? Vocês entenderam que em 6 meses, bem direcionado e intencional, você sai do zero aos primeiros 3 mil euros faturados por mês? Obviamente que na prática a teoria é outra, mas a lógica é essa.
A lógica é essa. E é isso que eu faria se eu estivesse começando de novo no digital. A partir do momento que eu já estou faturando consistentemente 3 mil euros, eu sou um cara empreendedor. Eu não quero estar na operação. Eu quero estar na gestão, na estratégia, no desenvolvimento. O que eu vou fazer? Eu vou contratar a primeira pessoa. E eu ainda fiz uma outra coisa. Eu contratei a primeira pessoa quando eu tinha 2 clientes. Mas eu já explico melhor para vocês. Consegue listar 5 desses serviços? Sim. Gestão de tráfego, copywriter, design, gestão de redes sociais, editor de vídeo. 5. Para você, Bernardo. É só escolher aquilo que tem mais conexão com você, ir para o YouTube, sentar um mês sem parar, estudar igual um maluco sobre isso, começar a testar, começar a validar, buscar esses primeiros 5 clientes gratuitos, esses 5 clientes te referenciarem, fecharem novos clientes. E aí vem uma coisa estratégica. Você já começou a construir um portfólio. O que você vai fazer agora? Você tem que ser bastante intencional. Outra coisa que eu faria para poder escalar, eu começaria a documentar a minha jornada, aqui nas redes sociais, por exemplo. Porque assim eu começo a me expor no canal mais brutal que existe para chegar a novas pessoas, que é a rede social. Boa, Bernardo. Top demais, cara. Sangue no olho. Quem tem sangue no olho, assim, não tem como dar errado, cara. É só fazer consistentemente, otimizar, entender o que está errado. Então o Bernardo vai lá, vai testar. Pô, será que é gestão de tráfego? Será que é edição de vídeo? Será que é gestão de rede social dos outros? Não importa. Entenda aquilo que é mais conectado com você e começa a fazer, começa a oferecer gratuitamente, gerar prova social e depois começar a vender esse serviço. E aí chega nessa segunda etapa, que é você vai contratar a primeira pessoa, que na minha visão, e aí você tem que entender qual que é seu perfil. Aqui é um ponto muito importante, tá, gente? Deixa eu ver a Ana aqui. Tem que começar a fazer isso também. Faço com menos frequência, mas quando vou colocando, vou faturando e escalando o serviço também. É sobre isso. Ó, tô num drop, tem 7 meses e domino algumas áreas. Perfeito. É legal o dropshipping porque ele acaba por ser uma escola. Na minha visão, não é um modelo rentável, não é um modelo que gera valor, porque não gera, porque você não tem domínio da marca, você não tem domínio do estoque, você não tem domínio de nada. Então não tem valuation que chama. Não é uma marca que se valoriza. Mas é uma escola. Eu também aprendi muito com dropship, aprendi muito sobre gestão de tráfego, aprendi muito sobre edição, aprendi muito sobre copy, sobre criar anúncios que convertiam. Foi uma escola. A cena é que eu faturei 1 milhão de euros com dropshipping e percebi que não era para mim. E eu podia ter continuado insistindo ali. É porque eu percebi que não gerava valor. E quando eu percebi que não gerava valor a sério, eu desliguei logo. Eu sou muito bom em desapegar e ir para o próximo. Mais importante que vender para o cliente novo é fidelizar o que já tem e fazer mais vendas para ele. Totalmente. É muito mais barato você manter aquele cliente que você tem dentro de casa do que você adquirir constantemente clientes novos. Mas aqui eu ia falar de uma bifurcação que acontece. Na hora que você vai contratar a primeira pessoa na sua estratégia, você tem que entender uma coisa. Você é uma pessoa que a sua zona de genialidade está mais voltada para o operacional ou está mais voltada para o estratégico, para o comercial, para a gestão. Eu, por exemplo, a minha zona de genialidade está muito voltada para o comercial, liderança e estratégia. Então eu tinha que sair da operação, eu tinha que sair da gestão de tráfego. Então, a partir do momento que eu tinha 2 clientes, eu já contratei um gestor de tráfego. Por mais que eu tirasse toda a minha rentabilidade. Por quê? Porque eu sabia que se minha energia estivesse no comercial e na estratégia, eu ia escalar muito rápido a agência. E não deu outro. No meu primeiro ano eu faturei 120 mil euros com a agência. Foi muito rápido. Por quê? Porque eu soube exatamente, por causa da minha experiência anterior, eu soube exatamente como delegar e onde colocar as pessoas. E depois como gerir elas numa direção. Ok? Então aqui você vai tomar uma decisão. Se você for uma pessoa que gosta muito do operacional e sente que aí está a sua zona de genialidade, você vai contratar um comercial. Alguém para estar constantemente gerando leads e convertendo esses leads para você. Você vai explicar o que é o serviço, qual que é a proposta de valor, qual que é a oferta no-brainer do seu serviço. E eu posso explicar isso em outra live. E aí você vai botar esse comercial na rua para vender o seu serviço. Isso se a sua zona de genialidade for entrega. Se a sua zona de genialidade for como a minha, que é comercial, que é como estratega, que é como estrategista, como se diz no português do Brasil, que é como liderança, você vai contratar logo, por exemplo, um gestor de tráfego. Se você for um editor de vídeo, você vai contratar logo um editor. E vai focar no comercial. Como social media, tenho parceria com design e um gestor de tráfego. Essas parcerias também são muito importantes, eu vou chegar lá no momento de vocês fazerem ela. A partir do momento, então, que você escolheu essa direção para começar a delegar, você vai ter que fazer uma coisa que é meter volume. Você tem 10 clientes, você tem uma pessoa te ajudando ou na entrega ou na captação de clientes.
independente de qual seja esse delegar que você fez, uma coisa tem que acontecer agora. Precisa existir previsibilidade de venda e precisa existir uma lógica forte para retenção, ou seja, para um NPS alto, ou seja, um cliente satisfeito. Você precisa ter estratégias dentro da entrega do seu serviço para tornar esse cliente satisfeito e aumentar o LTV dele, que é ele dentro da sua porta, ele dentro do seu serviço. E, gente, não se iluda achando que você vai ser o diferentão que o cliente vai ficar a vida toda. Não vai. Não vai. Você pode ter um serviço brilhante. Por um motivo ou outro, o cliente vai querer testar outro serviço, vai querer investir em outra área, vai querer perceber isso, perceber aquilo. Acontece. Então, você tem que ter a métrica do seu lado. Entender, ok, qual que é o LTV médio? Um cliente fica em média 1 ano comigo, vou trabalhar em cima desse número. Vou aumentar para 1 ano e 2 meses. Vamos ser pragmático aqui, tá? Então, só para passar essa perspectiva para você, a partir do momento que você escolhe esse momento de delegação, você vai meter volume. Colocando volume, vai acontecer isso da previsibilidade de venda. Constantemente você vai ter novos onboardings e como você também está trabalhando aqui forte um viés de retenção, você vai estar conseguindo reter os clientes que você já tem. E aqui é um momento onde pode fazer muito sentido, por exemplo, uma sociedade ou a contratação de alguém mais sênior. Exemplo, um gestor de projeto. Alguém que ajuda com que o fluxo de tarefas aconteça da maneira mais organizada possível. No meu caso, a minha sócia, né, ela tem 20% da minha estrutura, porque eu busquei ela no mercado justamente para essa função, que é a Raíssa. E a Raíssa é uma máquina. Ela já trabalhou no iFood, ela já trabalhou... A gente se conheceu na empresa da Suíça que eu trabalhei. Ela trabalhou também numa startup que o Luciano Huck investia no Brasil. Então ela tem ampla experiência em gestão de projeto. E quando eu trouxe ela para a estrutura, ela cobriu uma fragilidade minha, que é a organização. Eu sou uma pessoa organizada, mas eu sei que não é o fator onde eu tenho o meu fator desleal, onde eu sou... Não é tipo assim, João igual pessoa extremamente organizada e fluxos de trabalho super otimizados. Não, mas Raíssa sim. Então, quando ela entrou e pegou nessa parte, a gente deu um salto a nível de organização de tarefas, organização de tudo, financeira, estratégica, tudo. A Raíssa transformava, eu jogava uma ideia, eu jogava uma missão, ela transformava em processos. E isso é muito forte. Se encontrar alguém assim, que complemente a sua fragilidade, vai te ajudar imenso. Ou contrata e paga caro, ou dá um percentual da empresa e tem um sócio, mas entendendo que não basta só a pessoa ser brilhante, os seus valores e o dela tem que estar bem encaixados, se for uma sociedade. Se for uma contratação também, senão ela não vai durar, tá? Então, a partir do momento que vocês seguiram todos esses passos que eu passei, você acaba de entrar no mundo das empresas de serviço. Você tem aqui uma agência, você tem aqui uma assessoria de marketing de performance, ou de tráfego, ou de uma produtora, né? De edição, de vídeos, uma agência de criatividade, onde você tem edição, designer, social media. Com esses passos que eu te passei, você estruturou uma empresa com toda a possibilidade de faturar múltiplos 6 dígitos se tiver esses pilares bem estruturados. E aí aqui vem os próximos desafios, porque deixa eu te contar uma coisa, não é tipo, sanou os desafios do início de vida, agora é só flores. Não, agora piora. Agora piora para depois melhorar. Por quê? Porque vai estar constantemente piorando para depois melhorar. Simplesmente porque você muda de fase, muda de nível, novos desafios vêm, tá? Então, enquanto no início o desafio é melhorar o produto, esse desafio não vai ser só no início, vai ser para sempre, constante melhoria do produto. Mas, por exemplo, enquanto no início um desafio seria como delegar, qual é a primeira função que eu delego, vale a pena já contratar, e se eu não tiver cliente, meu fluxo de caixa, porque isso é um grande medo do pessoal, tipo assim, mas se eu fizer a primeira contratação eu vou estar me comprometendo e depois vai que eu tenho uma queda de clientes, o que eu faço com esse salário para eu pagar? Deixa eu te contar, a primeira pessoa, você vai ser bastante transparente e dizer, olha, estamos no processo de crescimento, você vai ser a primeira pessoa a pegar junto comigo, eu consigo te pagar consoante ao número de clientes. Então, cada cliente que ele te ajuda a servir, ele ganha X. E depois se sai, ele ganha menos, mas se entra, ele ganha mais. Aí você fica numa flutuação que é combinada com a entrada e saída de cliente. E depois você vai ter seus primeiros funcionários fixos com salário fixo. Então, nesse início, provavelmente você vai ter que priorizar um pessoal mais intraempreendedor para depois poder diversificar
para um pessoal mais CLT mesmo, pessoal mais voltado para, olha, essa é a minha função, essa é a minha experiência, minha expectativa salarial, o que é que seja. Mas aqui, voltando e repetindo, você já tem um insumo muito grande. Você escolheu um serviço, você estudou tudo e mais alguma coisa sobre esse serviço, você ofereceu ele para 5 pessoas gratuitamente, essas 5 pessoas te indicaram mais 3 e te deram prova social, você usou essa prova social. Agora, com esse dinheiro que você está gerando, você vai fazer o seguinte, você vai investir em curso para você ficar ainda melhor naquilo que você faz. Você vai investir, por exemplo, tem uma frase que eu uso muitas vezes que é assim, que é uma frase do Júlio César, quando ele foi, acho que a mulher dele era Desdémona, uma coisa assim, quando ele foi, tinha um burburinho em Roma que dizia que a Desdémona estava traindo o Júlio César, e ele se separou, e depois vieram a descobrir que afinal era só um boato e ela não estava traindo. E aí questionaram ele sobre isso e ele disse, não basta a mulher de César ser fiel, ela tem que parecer fiel. Então o que isso quer dizer? Que quando você começa uma estrutura já no escopo de agência, não basta se dizer que é uma agência na sua assinatura de e-mail. Você tem que parecer uma agência. Você tem que ter uma identidade visual, você tem que ter um site, você tem que ter um site com as suas provas sociais, você tem que ter um sistema de onboard para o cliente, você tem que ter a coisa estruturada. Então não basta parecer fiel. Não basta ser fiel, tem que parecer fiel. Não basta ser agência, tem que parecer agência. Então cuidado com isso. Tem muita gente aí que se diz, mas não parece. Aí cria uma dissonância. Tá? E, cara, eu nem nunca me coloquei como freelancer por causa do que eu contei para vocês. Desde os primeiros 2 clientes, que foram quase fechados em simultâneo, eu já botei uma gestora de tráfego para atender. Então, isso mostra uma lógica de um pensamento de escala. Eu sempre tive esse pensamento, eu nunca tive um pensamento de freelancer high ticket, nunca tive. E tá tudo bem para quem tem, tá tudo bem, são estilos de vida diferentes, são posições diferentes. Mas se eu voltasse do início e começasse no digital hoje, eu escolheria um serviço, eu estudaria esse serviço, eu focaria num nicho, isso é importante, eu pulei essa parte, mas é importante. Ainda mais nessa fase, nichar. Se você é um designer, se você é um gestor de tráfego, se você é um editor, escolhe um nicho para você iniciar. Falava isso ontem na live. Escolhe e ganha aquele nicho e depois diversifica. Pessoal, eu tenho feito diariamente uma mentoria gratuita aqui, um Free Pass. Vou pedir para vocês que quiserem lançar um desafio aqui para a gente debater, que escrevam no comentário assim, ó, DC, que o primeiro que escrever eu vou chamar aqui para a live para a gente debater o desafio que tem em conjunto, para escalar no digital, para escalar a própria empresa, o que é que seja o seu desafio, ok? Eu vou te ajudar a romper aí essa barreira aí, 15, 20 minutos, a gente aqui gerar alguns insights e você poder sair daqui com alguns deveres para casa. Então, quem aí tiver mais num viés de crescimento e sem problema de vergonha, necessidade de validação, o que é que seja, manda aqui no comentário assim, DC, que é o nosso Digital Connect, né, que vai acontecer nos dias 22 e 23 de novembro no Porto. Gente, eu falo do Digital Connect, eu fico logo assim, vidrado, porque vai ser muito foda. Vocês não têm noção do que a gente está preparando. Vai ser um marco assim, a nível de eventos. Não vai ser da dimensão, por exemplo, do evento do Paulo Faustino, do que é que seja, mas vão ser para 400 pessoas e a dinâmica que vai ser o evento vai ser muito transformadora, tá? E olha, Patrícia, bora lá, Patrícia, manda aqui o invite para você entrar na live e vamos debater aí os seus desafios atuais. A Patrícia acaba também por ser uma cliente, a gente vem debatendo os desafios dela a nível, né, a nível interno, mas a gente pode. Aqui, ó, eu acho que aqui no Brasil os pequenos negócios são carentes em alguma cadeia de serviço, seja de copy, tráfego, etc. Eu tenho certeza, Bernardo, aí no Brasil e aqui em Portugal, né? Tipo, aqui ainda é pior, aí tem muita hamburgueria que faz tráfego já, que já usa uma boa estratégia de redes sociais. Aqui essas hamburguerias de esquina, pizzaria de esquina, o que é que seja, cafés, ainda não usam, tá? Patrícia, se você quiser entrar para a gente debater aqui um tema de algum desafio para você alcançar seu próximo nível, manda aí o invite para a live, tá? Se algum de vocês quiser aqui que a gente bata um papo na live ao vivo aqui para, né, vencer aí os desafios que vocês tenham, manda aqui DC. Eu no lugar de vocês aproveitava, né? Porque se tivesse alguém fazendo uma live em que eu considerasse que tem resultados que são resultados que eu quero ter, o tipo de resultado que eu quero ter, eu aproveitaria o momento da live com essa pessoa para poder tirar dúvidas, para poder elevar aí meu nível e desbloquear algumas coisas.
Então, bora. É DC que tem que mandar, Robson. Mas bora, te perdoo. Manda aí, Robson, um invite para entrar na live. É só você clicar no maisinho ali como pedido para participar da live. E aí eu te chamo aqui pra gente bater um papo. Bora? Bora? Isso. A Patrícia já foi primeiro, era quem fosse primeiro. Vou falar com os dois, vou falar com a Patrícia e com o Robson. Fica esperando aí, tá, Robson? A dúvida da Patrícia pode ser a sua também. E em seguida a gente fala aí, eu e você também. Vamos fazer 2 hoje. Vamos ver se a Patrícia entra. Boa! Olha a Patrícia dando um bom exemplo aí pra vocês. É isso aí. Interrompendo aqui o episódio para te pedir para se inscrever no canal, para sentar o dedo no like se fez sentido para vocês. Isso ajuda a gente a ganhar relevância, chegar a mais pessoas como você que querem tocar o terror e fazer o que tem que ser feito. Tamo junto, bora lá, é só o começo. É isso aí, manda aí o seu desafio, depois em seguida eu já falo com o Robson. Claro. Exato. Brutal. Brutal. É isso. Total. Brutal. Fico feliz de ouvir seu feedback. A Patrícia, para quem está aí na live, ela se tornou cliente nossa há uns 3 meses atrás. Ela é uma máquina, uma mulher super energética, que faz o que tem que ser feito. E dá para ver só pela forma e pela postura dela que é real o que eu estou dizendo. Sobre a escassez que você disse, Patrícia, foi muito interessante você trazer como exemplo, porque, sem dúvida, é um pilar que todos nós temos. Só que, na minha visão, a escassez ela é combatida por etapas. Consoante você vai aumentando a frequência e mudando o nível, você vai tendo novas estratégias de combater a escassez. Porque, querendo ou não, vocês podem até duvidar disso, mas às vezes um multimilionário, ele pensa 2 vezes se ele realmente está na hora de mudar de jato ou não. Isso pode ser escassez. Em outro nível, a gente, enquanto está escasso, pensando, será que eu faço esse investimento para minha empresa? Será que eu dou esse passo? Será que eu contrato essa pessoa? Deixa eu te contar uma coisa. Combater a escassez não é sair pedindo empréstimo e tomando decisões impensadas. Combater a escassez é você entender o papel que você tem dentro daquilo que você faz e quais recursos você pode usar para exponenciar esse papel. É só isso. E não ter medo
não ter medo de tomar as decisões que vão exponenciar esse papel. Então, por exemplo, a Patrícia ela podia ter escassez se ela investir nesse canal digital. Ela podia pensar, eu tenho os custos fixos da minha empresa, eu tenho um escritório de contabilidade que tem certos custos fixos. Será que eu vou investir nessa parte digital também? Porque vai me gerar custos. E deixa eu te contar, o fato dela investir fez com que ela chegasse a mais pessoas e cada vez vai chegar a mais pessoas. Então é exatamente isso que eu falei para vocês agora. É a capacidade dela de refletir e pensar, não, mas essa decisão financeira, que por mais que a minha escassez esteja tomando conta agora, essa decisão é necessária. Para quê? Para eu dar o próximo passo, para eu ir para o próximo nível. E quem tem a cabeça com pensamento estratégico constante de crescimento, a escassez não ocupa espaço, porque a escassez ocupa espaço. Sabe aquela frase, Patrícia, tipo, cabeça parada é oficina do diabo. A gente usa essa frase no Brasil. Cabeça... Pois... Pois então, cabeça sem um pensamento, sem visão, é ferramenta fácil para a escassez trabalhar. Agora, quando você tem visão, quando você sabe que a sua missão é maior do que você mesmo, você dá cada vez menos espaço para a escassez. E você vai combatendo ela etapa por etapa, sem se comprometer, sem se endividar, sem nada. Simplesmente dando o passo que você sabe que você é capaz de aguentar, suportar e que vai exponenciar seu crescimento. Certo, Patrícia? Total. Totalmente. Totalmente. Brutal. Quantos anos você tem na contabilidade? Quantos anos você tem empreendendo enquanto 16, né? Me conta, e olha, me conta o que você vai fazer nos próximos 1 ano e meio, ou seja, 10 vezes menos, né? Então, se a gente falar 16 anos, não chega a ser 10 vezes menos, vamos botar 2 anos. Me conta o que você vai estar fazendo em 2 anos com o seu potencial, usando agora esse canal para exponenciar esse potencial. Eu tô doido para ver. Você vai chegar a muita gente, você vai transformar muitos negócios porque você decidiu usar o canal digital, tenho certeza. Exato. Brutal. 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 Que aula! Você veio trazer uma questão e deu uma aula, Patrícia. Muito obrigado por isso. Top. Concordo plenamente. Tamo junto. Tamo junto e obrigado pela sua contribuição e pergunta. Obrigado.
Beijinhos. Gente, a Patrícia é um grande exemplo de quem ainda... Não, tem que ser você tem que apertar no xizinho aí do telemóvel. Boa, beijinhos. E a Patrícia é um grande exemplo de alguém que já tinha resultado no offline, por assim dizer, fora do canal digital, e passou a ter ainda mais resultado, e está passando a ter, está chegando a mais pessoas, está usando a estratégia digital para ter ainda mais resultado. Ela é uma grande cliente aí nossa, ela faz o que tem que ser feito, ela tem autorresponsabilização, que é muito importante para vocês terem resultado. Então esse drive de autorresponsabilização é um dos drives mais eficientes que existem, porque se o problema é com você, se o problema é seu, você resolve. Agora, se o problema é do outro, você não resolve. Então, quanto mais você conseguir puxar para o seu lado, mais coisas você vai resolver, mais resultado você vai ter. Bora lá, o Robson tinha mandado um DC. Robson, você ainda está aí? Se você ainda tiver, manda aqui o invite para entrar na live, manda um DC aí novamente e bora debater aí o seu desafio, porque é muito interessante, gente, quando a gente traz outras pessoas aqui para debater o desafio delas. Por exemplo, a Patrícia com a escassez, no dia de ontem foi o Rogério, né? O Roberto, com o desafio de como conseguir mais clientes. Bora, Robson, bora. Manda aqui um invite, um pedido para entrar. Antes foi eu esqueço o nome. Como faz para entrar? Tem aí onde do lado de comentários tem aí uma câmerazinha. Clica aí que vai aparecer que é um... Deixa eu ver se eu consigo te convidar para ficar mais fácil. Aceita aí, já te convidei. Já te convidei. Porque o desafio do Robson, o desafio da Patrícia, o desafio de quem é que seja, pode ser parecido com o seu. E você vai ter resultado por ouvir. E aí, Robson, tudo bem? Boa, top. Olha, prazer falar contigo. Lança aí pra gente qual que é seu desafio pra gente debater. Brutal, obrigado. Legal. Ok. Mas você vive mais tempo cá? Ok. Cara, você acredita que com 17 anos eu já fui em Votuporanga? Chuta pra quê? Totalmente. É muito famosa aí o Bloco Oba, não sei. Que legal, cara. Votuporanga, muito legal. Top. Bem legal isso. Não é mais em Votuporanga? Caramba, Rio Preto é bem legal também, né? Que engraçado, que legal. Mas lança aí então, qual que é o desafio que você tem hoje? Como é que você tem uma agência de propaganda? Então você trabalha o marketing mais tradicional, já usa mais o digital, como é que tá aí hoje? Então conhece bem. Tradicional. Que brutal. Que top, cara. Você quer ter cliente aqui também. Ok. Top.
O que você quer em vida pessoal? O que você quer? Portugal ou Brasil? Tá. Brutal. Então, brutal, também adoro. Então, vou montar um plano aqui para você ter portfólio nos dois. Vou te falar de pilares que eu fiz e que deram certo para mim. 95% dos nossos clientes são de Portugal, tá? Eu tenho 5% do portfólio vindo do Brasil e tive um projeto recente na Espanha. Então, o que é uma estratégia e como funciona o mercado português nesse sentido? E realmente eu acredito que se algumas chaves virarem aí, você vai tirar muito sumo da nossa conversa rápida aqui hoje. Que é o seguinte, Robson, a primeira coisa é a gente se desbloquear. Porque enquanto eu pensava que o português ia ser difícil para mim fechar, eu entrava numa reunião e não fechava. Uma vez, conversando com um grande guru daqui, eu entrei numa mentoria dele e ele falou o seguinte para mim, e isso mudou a minha abordagem em reunião comercial. Ele falou assim, isso é crença sua. Sabe por quê? Porque o português que entende minimamente de negócios e de digital sabe que o Brasil é referência nisso. Então, quando ele vê um brasileiro que tem contexto sobre o mercado português e conhecimento digital de brasileiro, ele fica muito interessado. Então você tem que usar isso ao seu favor. O que eu adaptei no meu pitch? Eu sou o melhor dos dois mundos. Eu vivo cá há 6 anos, eu tenho muito contexto sobre o mercado português, comportamento do consumidor, método de pagamento, tudo mais alguma coisa, e ao mesmo tempo eu bebo muita informação do Brasil. Então eu brinco que sou o melhor dos dois mundos, tá? Isso reforça o meu pitch, entre aspas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você tem que estar num ambiente onde aqui em Portugal, por exemplo, no Algarve você pode entrar nos BNIs da vida, você pode entrar em grupos de network que te façam criar as primeiras conexões presenciais. Participe de grupos presenciais de network, tá? Para você poder expor o que você faz, todo o conhecimento que você tem e o contexto que você está adquirindo sobre o mercado português. Eu tenho certeza que seus primeiros clientes portugueses vão vir de grupos de network. Porque realmente, se você entra numa call fria, o primeiro pensamento, não só do português, do europeu em geral, é: ok, esse gajo é bom porque o mercado digital brasileiro é bom, mas será que ele conhece sobre o meu mercado? Pera lá, não é xenofobia, será que ele conhece sobre o meu mercado? É desconfiança, normal. O mesmo aconteceria o contrário. Então, a primeira forma de combater isso é entrar em grupos de network e antes de fazer qualquer pitch nesses grupos é gerar valor. Por exemplo, leva uma apresentação sua e de metodologias de marketing que funcionam e faça com que as empresas vendam mais. Você começa a gerar valor antes de pedir algo em troca. Quando as pessoas começam nesse grupo a te ver com alguma autoridade, você vai começar a ter a sua capacidade de tornar elas clientes. A partir do momento que você fechou 2, 3, a roda vai começar a girar. Como? Gerou as primeiras provas sociais, você vai recolher depoimento, você vai pedir indicação e você vai começar a chegar a mais pessoas. Ô Robson, a partir do momento que essa roda começou a girar, você já teve 10, 15, 20 clientes portugueses, aí vira uma roda que não para se você usa intencionalmente e você já vai estar mais aqui do que no Brasil. Eu não sei qual que é seu ticket no Brasil, mas posso dizer que o ticket médio de mensalidade, de avença, como eles chamam aqui, entre Portugal e Brasil não é tão diferente. Por exemplo, nossa avença média, a gente só trabalha performance marketing, que são gestão de tráfego, landing page, funis de venda. Nossa avença média é entre 1.350 e 1.500. E aí a gente tem um produto consultivo que é 6.000 euros. No Brasil, a avença é igual. Ah, mas a V4 tem a avença de 4.000 reais. Mas eu me posiciono como uma agência premium que sou. Então eu cobro 7.000 reais de avença no Brasil. E esse produto consultivo eu cobro 30.000 reais. Então não muda muito. Entende? Porque o mercado brasileiro de empresas médias está pronto para pagar esses valores para uma agência. Eu não sei quais valores você pratica e se fez sentido o que eu te disse até aqui. De mensalidade, por exemplo, 6, 7 mil reais. Você tá em quanto de ticket médio? Não, então, mas você trabalha o que por 1.500? Só pra mim que travou? Eu que travei ou foi o Robson que travou? Alguém escreve pra gente, por favor, quem travou? Alô?
Será que fui eu? Teste. Foi o Robson que travou, não foi? Foi o Robson que travou. Tá. Pô, ele tava... Aí... Vai voltar aqui. Pronto, vai voltar. Mas é interessante ver, o momento, né? É interessante ver o momento e essa visão de quem vem de fora e tenta empreender no mercado novo. É bem comum. Deu ruim na internet aí, Robson? Mas vai dizendo, então o seu ticket é 1.500 para fazer redes sociais. Ok. Ok. Uhum. Entendi. É, ok. Brand. Eu acho que pelo nível de experiência que você tem, número de anos no mercado e tudo isso, o primeiro passo é aumentar esse ticket médio, porque eu não sei como é que, sendo sincero, eu não sei como você tem margem de manobra cobrando tão baixo, porque 1.500 é baixo pro Brasil, cara. Eu conheço... Ok. É porque eu te dou um exemplo prático. Freelancer aqui, por exemplo, gestor de redes sociais. Freelancer vai cobrar entre 300 e 500 euros. Ok? A média das agências cobra entre 800 a 1.200 euros. Eu cobro mais caro, por quê? Porque eu tenho imensa prova social. Entende? Eu tenho um network bom, eu tenho já uma presença de mercado interessante. Então isso me dá repertório e capacidade de aumentar os preços. Quando eu comecei com avanças de 600 euros. Hoje elas são quase o dobro. Por quê? Eu investi em contratar pessoas cada vez melhores. Eu investi numa boa identidade visual, numa presença. Eu tenho um podcast onde eu entrevisto vários players do mercado. Então tudo isso vai dando sumo também, um sumo pro... Entende? Então, mas antes de você cobrar mais, de qualquer jeito, quer dizer, dá para fazer um reajuste de preço, tanto para o Brasil quanto para Portugal, dentro do que você cobra hoje, para já começar. Em seguida, é fazer isso que eu estou te falando. É ir, por exemplo, para coisas presenciais, começar a gerar as primeiras provas sociais para esses clientes e depois construir cada vez mais forte a sua presença aqui nesse mercado, gerando valor para o mercado. Top. É isso? Top. Obrigado pela sua participação. Te espero no evento. Vem no VIP, cara. Não é vendendo não é puxando a brasa para nossa sardinha, mas é só porque vai estar um ambiente top. Grandes players do mercado. A gente vai abrir a venda no dia 10, daqui a 2 dias. E aí dá uma olhada no VIP, porque é interessante para já começar a reforçar o network. O que você precisa agora em Portugal é aumentar também seu portfólio de network, conhecer mais gente que está nesse mercado aqui, e aí as portas vão se abrindo. Fechado. Tamo junto, cara. Ela vai para o Spotify. Inclusive, pessoal que está ouvindo aí no Spotify que não ouviu a pergunta do Robson, só para recapitular, ele tem uma agência no Brasil, quer internacionalizar para Portugal e estava perguntando as melhores estratégias para estar nos 2 mercados de forma estruturada e com bom ticket médio. Essa live fica gravada no Spotify, tá? E depois dá para ouvir lá e ver também. Tamo junto.
Obrigado, cara. Obrigado por acompanhar e bora implementar aí o que a gente falou hoje. Tamo junto. A gente se vê no evento. Tchau, tchau, Robson. Obrigado. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. É interessante demais falar com galera que já tem experiência, já tá fazendo e acontecendo e só precisa de novas estratégias para dar os próximos passos, como é o caso do Robson. Ele já tem aí experiência de mercado, já tem prova social e é isso que vocês têm que fazer de maneira cada vez mais intencional. Cada vez mais intencional. Ou seja, pegar em todo esse repertório e poder sim aumentar preços e poder sim ter uma estratégia comercial melhor. Porque, gente, quanto melhor você cobra, melhor a sua capacidade de entrega. Porque você pode contratar melhores pessoas, você pode prover um melhor serviço, você pode ter uma melhor estrutura. Então você entrega mais valor. Então não faz sentido você cobrar barato quando o que você entrega tem muito valor, tá? Então é isso, tamo junto, bora tocar o terror, é só o começo, obrigado por acompanharem, amanhã tem mais, quer dizer, amanhã não vai ter porque eu vou estar indo para Dubai, eu vou ter umas reuniões lá, mas a partir de quinta-feira já voltamos e eu reponho a live de quarta no sábado. Tamo junto, bora pra cima e obrigado por acompanharem.